Tatiana Calderon pode ficar de fora do restante da temporada 2022 da Indy. Eu explico mais a situação no vídeo a seguir. Para quem não me conhece, eu sou a Natália De Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? A Indy já está na sua segunda metade e entrando na reta final da temporada 2022. Depois de 10 etapas disputadas, restam ainda 6 no calendário, com 7 corridas, porque a próxima corrida desse final de semana vai ser em rodada dupla. Pois bem, a Indy ela termina mais ou menos do meio final para o ano, lá em agosto, setembro, que é para não bater com o calendário da NFL, que é a Liga de Futebol Americano. Então, como a temporada do futebol americano, começa por esses meses, para não colir de datas, a categoria norte-americana decide terminar antes de começar aí os jogos. Pois bem, em 2022, inclusive, a Tatiana Calderon ela está fazendo a sua estreia no grid. Ela que assinou com a Foyt, ela está disputando aí as corridas dos circuitos mistos e de rua com a equipe. O que permitiu com que ela fizesse a sua entrada aí no grid da principal categoria dos Estados Unidos, principal categoria de Fórmula dos Estados Unidos, foi o grande patrocínio que ela está levando da Rocket. Essa é uma empresa bastante famosa já no meio do esporte a motor, do automobilismo. Ela já patrocinou a Williams no passado na Fórmula 1 e atualmente é o principal nome que leva na Aventure na Fórmula E. A equipe do Lucas de Grassi, que é a Suzy Wolff, é a diretora executiva, tem um ventre bem grande assim do lado do carro, tanto do de Grassi quanto do Eduardo Mortara. Então já é uma equipe aí que está bastante conhecida no meio. Só que acontece que essa empresa também é o principal motivo de que talvez não vejamos mais Tatiana Calderon nas pistas lá nos Estados Unidos em 2022. O motivo são os atrasos no pagamento para a Foyt. A Foyt, é a que a Tatiana Calderon está defendendo esse ano e por conta desse dinheiro extra levado pela colombiana de 26 anos, é que pôde expandir esse ano na categoria para 3 carros. A Tatiana, ela, como eu disse, pilota nos circuitos de rua e nos circuitos mistos. Enquanto isso, nas provas ovais, quem assume o volante do carro 11 é o J.R. Hildebrand, um piloto já bastante experiente da categoria. Só que esse atraso nos pagamentos está complicando bastante a situação, tanto do time, afinal não tem como bancar esse terceiro carro sozinho, quanto também da colombiana, afinal, se ela não leva o dinheiro, ela não pode correr, então não tem muito o que fazer. Acontece que essa não é a primeira vez que esse conglomerado global está aí no meio de polêmicas de falta de pagamento, polêmico financeiro. Lá, em 2020, ela patrocinava a Williams na Fórmula 1, como eu já disse, só que também por falta de pagamentos acabou quebrando o contrato e no início desse ano perdeu um julgamento e foi obrigada a pagar 35 milhões de dólares para a equipe inglesa. Acontece que, como protesto, a Rocket falou que a Williams não estava aí cumprindo com o acordado, só que no final, é a empresa global que não estava cumprindo com o que foi acordado em termos financeiros. Então, por falta também desse patrocínio falho com o time de Sir Frank Williams, ela também acabou perdendo aí esse julgamento. Bom, acontece que a Foyt diz que caso a empresa pague, o Hildebrand e a Calderon voltam sim para as pistas, mas caso contrário, o restante da temporada vai ser apenas com seus 2 pilotos atuais, que é o Kirkwood e o Dalton Kellett. O Larry Foyt, que é o presidente da equipe, ele disse em entrevista ao site IndyStar que ficou com a impressão, quando se encontrou com o pessoal da Rocket lá em Mid-Ohio, antes de Toronto que foi nesse final de semana, então na etapa antes desse final de semana lá em Mid-Ohio, que a Rocket quer continuar sim a relação com a equipe, então portanto ele quer resolver isso de uma vez. Ele também falou que isso não é uma situação divertida de nenhuma maneira e caso isso não for resolvido, eles terão de pegar uma estrada e tomar uma decisão que não é nada fácil. Bom, o próprio Larry ele seguiu falando que não é esperado que o carro 11 vá para a pista com qualquer outro piloto que não seja Calderon ou Hildebrand. Portanto, não é esperado que a Foyt chegue e pegue algum outro piloto, tanto da Indy Lights quanto da USF 2000, para correr só um final de semana para colocar esse terceiro carro na pista, até porque não seria muito viável, Como eu falei, o Kirkwood e o Kellett, eles têm carros deles, que eles levam os patrocínios dele,
E a Foyt só colocou esse terceiro carro por conta da Rocket. Então, se a Rocket não está pagando, não tem motivo de arranjar um terceiro piloto que, na teoria, não estava nem nos planos do time, né? Só para correr um final de semana. O time ele ainda precisa arranjar um dos pilotos que vai correr em 2023 e o chefe já falou que ele não quer que seja de um piloto de final de semana. Ele quer avaliar suas possíveis opções através de dias de testes, de dias de treinos privados e tudo mais. Inclusive foi o que aconteceu com a Tatiana. Ela andou com a Foyt no ano passado em alguns circuitos, eles gostaram muito dela, daí juntou eles terem gostado dela como o patrocínio da Rocket e ela acabou contratada. Bom, nesse ano a Tatiana correu 7 etapas até o momento e não conseguiu pontuar em nenhuma delas. Seu melhor resultado foi uma 15ª colocação no circuito misto de Indianápolis. Inclusive essa foi a sua melhor corrida porque ela chegou até a liderar algumas voltas. Não foram muitas, mas ela chegou a aparecer na primeira colocação. Ela fez um post nas redes sociais, inclusive falando sobre a situação dela, né, do GP de Toronto, que rolou no final de semana lá no Canadá, e ela colocou: infelizmente não vou correr no final de semana, que era Toronto, na Indy. Vamos sentir saudades da minha equipe da Foyt. Desejo o melhor para todos lá no Canadá. Já encarei isso e muitos outros desafios antes, mas não estou pronta para desistir. Estamos trabalhando duro para voltar. Obrigada a todos pelo apoio em um momento tão difícil. Não dá pra ver que essa é uma situação bastante complicada e, sinceramente, essa situação da Rocket já era mais ou menos conhecida, né? Pra ver como que foi toda a relação dela com a Williams. E também lembra um pouquinho da Rich Energy, quem se lembra daquela bebida energética que chegou a patrocinar a Lotus por um tempo, fez um auê na Fórmula 1, falou que estava quebrando o contrato porque a equipe era muito ruim, não estava entregando... Não foi a Lotus, foi a Haas. Bom, foi a Lotus ou a Haas, uma das duas, mas falou que a equipe não estava entregando resultados, era muito ruim, por isso que estava saindo fora. O cara era um doido, alucinado, mas enfim, é muito chata essa situação, né? Tanto para Tatiana quanto para o Hildebrand, porque ele também, né, tava para as corridas de circuitos ovais. Então é bastante triste isso e é muito ruim a Rocket querer abraçar tantas categorias e não ter o cacife para isso. Acaba não só prejudicando a equipe, como também sujando a imagem dos pilotos, né, que contam com esse dinheiro para conseguir se manter nas pistas. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa triste situação que a Tatiana está vivendo agora no momento. Compartilha com seus amigos para eles também ficarem sabendo sobre isso. Se você quiser apoiar o Elas na Pista, é o que eu sempre digo. Se você não é inscrito, considere se inscrever. Deixa bastante joinha aqui no vídeo, porque ajuda demais, mostra pro YouTube que o conteúdo é relevante. Você também pode clicar no botão Valeu, que fica embaixo de todos os vídeos, e ver qual mensalidade, qual o valor que vocês podem contribuir. E se vocês quiserem conteúdo exclusivo das mulheres no esporte a motor, é só entrar no meu perfil, clicar no botão Seja Membro e escolher uma das 3 mensalidades. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!